Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? A tia Amanda está morrendo de saudade e hoje eu vou iniciar mais uma aulinha com vocês, ok? Terceiro, antes da aula começar, ative o sininho, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação toda vez que a escola postar um vídeo novo e dê like, porque assim você valoriza o trabalho do seu professor. Bora lá, eu tô bem blogueirinha. Eu já trouxe a lista respondida para vocês, para andar mais rápido, para facilitar o processo aqui. E vai ser bem rápido a correção mesmo, tudo aquilo que nós já conversamos em sala de aula. Trouxe algumas informações para vocês aqui no final. Então, bora lá. Questão 1. Defina a característica que restringe a triade língua, linguagem e fala. Lembrando que a questão 1, A2 e A3 eu já respondi em sala de aula, pois já foi passado em exercício no caderno para vocês e eu já tinha avistado. Mas eu vou responder novamente para fixar ainda mais. Então, aqui nessa primeira parte aqui eu falo da questão dos três fatores, que a importância deles entre si, que os três caminham juntos e tal. Aqui eu começo a minha definição. Então, tenho linguagem. Vou até destacar aqui em amarelo. A linguagem é representada por todo o sistema de sinais convencionais, que permitem a interação entre os seres, fazendo com que a comunicação se efetive de forma plena. Para tanto, temos a linguagem verbal e a não verbal. Então, aqui eu falo que a linguagem é todo meio de comunicação convencional entre seres, entre pessoas, ok? E eu tenho alguns tipos de linguagens, as mais convencionais, que é o quê? A linguagem verbal e a não verbal. A verbal fala e escrita, e a não verbal é sons, imagens, barulhos, etc. Aí nós temos a língua. A língua, como sistema confessional regido de leis combinatórias, pertence a um determinado grupo de indivíduos, como é o caso da língua portuguesa, inglesa e espanhola. Então, a língua ele fala realmente do idioma, o idioma que nós falamos, o idioma que nós nos comunicamos com outras pessoas. E a fala, aqui, mesmo tendo em vista que a língua é concebida como um organo sexual, restringe-se a uma determinada pessoa de modo individual. Dessa forma, tem-se que o indivíduo, munido de todo o seu conhecimento acerca do sistema convencional, leis combinatórias, expressa de modo particular. Se eu tenho a linguagem, que é meu meio de comunicação, e a língua, que é o idioma que eu falo, a fala seria a combinação desses dois. No idioma, de eu compor palavras para me comunicar com os outros. A fala, ela é essa combinação de uma palavra com outra que expressa aquilo que eu estou sentindo ou aquilo que eu quero passar para vocês. Então, bora para 2. Levando-se em consideração todo o seu conhecimento inerente ao processo comunicativo, retrate as diferenças que demarcam a linguagem verbal e a não verbal. Aqui está pedindo para você explicar o que é linguagem verbal e não verbal. Como eu já falei, a linguagem verbal é aquela que é representada por palavras propriamente ditas, escrita, coloquei escrita bem grande para vocês verem, e configura-se como uma forma mais precisa de expressarmos as ideias, como por exemplo silêncio, atenção, perigo à frente, entre, seja bem-vindo. E a linguagem não verbal é aquela que se utiliza de outros sinais para se comunicar-se, para que a comunicação se efetive, podendo ser por meio de gestos, símbolos, expressões, etc. Tá bom, gente? Então, a linguagem verbal fala e escrita, e a linguagem não verbal, imagens, sons, essas coisas, cores também, as linguagens das cores é bem importante e entra na linguagem não verbal. 3. Tendo em vista a particularidade que notei a língua especial, a língua portuguesa, comente acerca do enunciado linguístico. Espelho, os olhos são da alma ou... A 3 eu já passei em sala de aula, e eu lembro de falar para vocês que essa questão, ela entra no senso comum. Como assim? Mesmo estando em ordem aleatória, a palavra está escrita em ordem não convencional, que é a ordem correta, mesmo ela estando baralhada, as palavras, eu consigo dar um entendimento do que essa frase está querendo falar, que é o que eu chamo de conhecimento prévio, um senso comum através dessa frase. Então, eu sei que quando eu leio espelho, olhos da ação, os alma ou, eu consigo entender que os olhos são o espelho da alma, que quer ser esse sentido, que quer expressar esse sentido.
Olha a minha resposta. Não precisamos ir muito além para detectarmos uma verdadeira impressão no que tange ao processo comunicativo. Foi o que eu falei, não preciso ir muito além para entender o que está querendo falar essa frase. Tal ocorrência se refere de modo evidente aos aspectos que norteiam a língua como um todo, pois essa é regida por um conjunto de palavras organizadas, segundo regras específicas e utilizando por uma coletividade. Sendo assim, a partir do momento em que os membros dessa comunidade lançam mão de tais conhecimentos, eles automaticamente percebem que a mensagem expressa pelo discurso é manifestada da seguinte forma: os olhos são o espelho da alma. Ok? Leia o texto para responder a questão 4 e 5. Eu não vou ler o texto, eu vou direto para a questão. Na questão 4 ele fala do poder, o poder que as palavras expressam. Olha aqui, a linguagem possui um papel de grande importância na formação de transmitir informação do emissor ao receptor. Então a linguagem, ela transmite a informação. Eu, como emissora, falando com vocês como receptores, ok? O texto nos fala ainda de um outro poder que tem a palavra. Que poder é esse? O poder de se comunicar. A palavra tem esse poder de eu usar ela para me expressar minha comunicação. Trocar informações. Olha aqui, o texto fala em troca de informação e toca a questão de sentimentos. Isto é, a linguagem manifesta os sentimentos do emissor que pode despertar, a linguagem manifesta o sentimento do emissor que pode despertar, em função disso, emoções no receptor. Então, eu como emissora, eu quero passar minha mensagem, o sentimento, aquilo que eu quero me comunicar e para o receptor. Então, as palavras têm esse poder. Então, vamos para 5. Na frase, deve ter sido alguma frase espontânea e distraída que eu disse com naturalidade porque senti no momento. Que características da fala foram destacadas? Aqui ele está falando do ato da fala sair como algo natural. Como a fala, um meio de comunicação natural entre dois seres, natural entre um emissor e um receptor. O ato realmente de conversar com um amigo, de conversar com um parente. A questão da fala espontânea. Foi isso que eu coloquei na minha resposta. A frase destaca o caráter individual e espontâneo da fala, que foi transferido para algum texto, que foi transferido para algum texto escrito pelo autor. Ok? Continuar. Leia a imagem para responder a 6 a 9. Essa é a minha imagem. Papai, sabe o que eu descobri? Que o significado das palavras não é uma coisa fixa. Qualquer palavra pode ter qualquer significado. Nessa questão é significante. Como assim qualquer significado? Para mim, amor. Amor é um sentimento. Para mim, amor é um sentimento entre duas pessoas. Isso eu chamo de significante. O meu conhecimento sobre o amor. Mas quando eu vou olhar o significado, é diferente. Significante é significado. Significado seria aquilo que está no dicionário ao pé da letra. Ok? Então, o Calvin aqui, ele está falando sobre o quê? Sobre o significante, através do significado que ele entende sobre as palavras. Segundo balão aqui, segundo quadrinho. Quando a gente dá novo significado às palavras, foi o que eu falei, nosso velho idioma se transforma em um código excludente. 2 gerações podem ser divididas pelo mesmo idioma. Já que é assim, vou inventar novos significados para palavras e aí a gente não vai mais conseguir se comunicar. Você não acha isso muito fiambre e lumbrificado? Bem, eu vou na fase. Joia, demorou, maneiro. É engraçado que a última fala de Calvin, ele usa palavras novas, ele cria palavras novas. Ou seja, só ele vai entender o que ele está falando aqui, conforme ele falou no 3º quadrinho. Mas nós já temos uma ideia do que mais ou menos ele vai falar, porque ele deu pistas nos 3 primeiros quadrinhos para a última fala dele. Então é algo que só o Calvin entende, só ele sabe o significado das palavras, sim, mas nós temos uma vaga ideia do que ele está querendo dizer aqui. Na 6, bora ler a 6. No dicionário de língua portuguesa organizado por Jean Douglas, aparece a seguinte definição. No sentido mais corrente, língua é um instrumento de comunicação, um sistema de signos locais específicos aos membros de uma mesma comunidade. A língua é um produto social, é um contrato coletivo ao qual todos os membros da comunidade devem submeter-se em blocos se quiserem se comunicar. Em que aspecto a proposta de Calvin rompe a definição acima? Ele rompe a definição acima a partir do momento que ele quer criar novas palavras que só ele vai entender. Então ele vai fazer a quebra desse falante.
Vai ter pessoas falando como nós, eu falando, vocês entendendo, e vai ter o Calvin no meio, inventando palavras novas e uma comunicação que só ele entende, as outras pessoas não. Olha a minha resposta. A proposta de Calvin, a língua deixará de ser um instrumento de comunicação e se os novos significados não forem fruto de uma convenção, de um contrato coletivo, a língua perde seu caráter de produto social. Porque ele vai perder? Porque somente Calvin vai entender o que ele está falando. 7. Imaginemos que a ideia de Calvin dê certo e tenhamos duas gerações divididas pelo mesmo idioma. Após algumas décadas, o que aconteceria com o idioma falado pela geração mais velha? Eu teria duas gerações, duas línguas. Eu teria a língua pela geração mais velha, que estaria falando, se comunicando entre si, e a geração mais nova, que cada pessoa criaria sua própria comunicação e só elas entenderiam. Essa é a ideia de Calvin. Olha aqui. Esse idioma desapareceria com a prática social, ou seja, ninguém mais faria uso dessa língua em suas relações sociais cotidianas. Ela permaneceria apenas como registro, enquadrando-se no que se convencionou chamar de língua morta, assim como o latim. O latim é considerado uma língua morta. Por quê? Porque só existe o registro dela no papel. Há falantes do latim? Sim. Mas normalmente esses falantes do latim se encontram em campos universitários, nos estudos do latim, ao aprender a língua latina, mas você não usa o latim em tudo. Normalmente o latim você usa, igual na minha área, letras português, porque a gramática do português ela é composta também pela gramática latina. Estudos de filosofia, sociologia, história, literatura, jornalismo, tem que aprender um pouco do latim. Então é isso, gente, não usa o latim. Então se o Calvin permanecer com essa ideia, a língua vai morrer. É isso que ele está querendo dizer aqui. A 8 ele vai falar sobre gírias. Aqui ele traz algumas definições de gírias e eu venho com a pergunta para vocês. É correto afirmar que Calvin está criando gírias ao atribuir novo significado às palavras? Justifique. Não. Calvin não está criando gírias. Calvin está criando uma nova linguagem e uma nova palavra que só ele entende o significado. Então, não é gírias. É interessante para lembrar de gírias porque gírias é uma herança dos pretos favelados, trouxe pra gente, das pessoas que moram nas favelas. É uma herança que vem lá atrás, começando pela escravidão, o uso de gírias. Gírias não é algo agora, não é algo que surgiu no século XX. Não, é algo que já existia. Então, nós temos essa herança, é uma herança muito linda. E nós utilizamos muito. Tipo, e aí, velho? Demorou. Então, são gírias. Minha resposta. Calvin não está criando gírias. A gíria, assim como toda a linguagem, é um fruto de uma convenção. A diferença é que a gíria pertence a um grupo restrito. A intenção do seu uso não é confundir, mas permitir a comunicação entre os que fazem parte de um determinado grupo. É importante insistir que Calvin atribuiu um significado às palavras que apenas ele conhece, o que impede a comunicação com outros falantes, o objetivo do garoto. 9. Seria possível compreender precisamente o que Calvin quis dizer com "você não acha isso muito fiambre e lubrificado"? Bem, vou na fase. Por quê? Eu consigo entender o que ele fala, como eu falei para vocês. Sim, porque as três primeiras charges, os três primeiros quadrinhos, ele traz uma vaga noção do que ele está querendo dizer aqui. Então nós temos já contextualizados, internalizado o que ele está falando aqui, mesmo não sabendo o que ele está falando, mesmo não sabendo o significado, mas nós já temos uma vaga conceito internalizado. Então com isso eu respondi assim: como o significado das palavras não foram convencionados coletivamente, podemos ter uma vaga noção do sentido dessas palavras pela contextualização, mas nada exato. Calvin criou significados particulares, ou seja, a frase só faz sentido para o próprio falante, pelo próprio Calvin. 10. Observa o anúncio publicitário e explica a relação de significados explorado pelo contexto, no que diz respeito às palavras destacadas. Se seu amigo usa drogas e você não fala nada, que droga de amigo você é? Então aqui eu tenho dois termos de drogas. Eu tenho um termo de drogas que eu falo sobre narcóticos, que é sempre maconha, cocaína, etc. E o segundo droga que eu falo o quê? Só para questão de um amigo ruim. Então
Então, eu tenho 2 tipos de drogas. Então, a palavra droga no primeiro momento significa narcótico, por exemplo, maconha e tal, como eu falei. E o segundo, um amigo ruim. A questão 11. Adoro a questão 11. Mariana, linda e loira, tinha 4 aninhos. As melanas, que são cabelos, já estavam nos ombros. Quando a mãe resolveu dar um trato na cabeça da criança, pegou a tesoura grande e disse: mamãe só vai cortar 2 dedinhos. Mariana, aos prantos, mostrando a mão para a mãezinha, pergunta: qual deles, mamãe? Né? Aí vem 11. O humor dessa piada surge de confusão entre os signos e significados. Foi o que eu falei dos signos, que é o quê? O meu significante, que é a ideia que eu tenho sobre 2 dedinhos, e o significado a par da letra, né? Que é acordar 2 dedinhos, acordar 2 dedos da mão, né? Qual a palavra que gera confusão do texto lido? E quais são os significados que ela pode expressar? Foi o que eu falei. A palavra que gera confusão são o quê? Dedinhos. Para a menina, a mãe quer lhe acordar 2 dedos, que é o que? O significado real. Quanto para a mãe, é uma medida similar a 2 centímetros para cortar o cabelo. Questão 12. O conceito de língua pode ser apresentado como? Aí eu trouxe a definição para vocês. Então, somente a letra A é a correta. Um conjunto de signos confessionais que faculta aos membros de uma comunidade a possibilidade de uma comunicação. Então, língua é isso. E também a língua está sendo respondida na questão 6. Então, se vocês leram a 6 e responderam, então vocês já saberiam a resposta correta da 12. 13. A palavra nunca estão sozinhas e qualquer discussão sobre a linguagem, seu sentido e natureza deverá obrigatoriamente discutir também as condições reais em que ela existe. Baseado no trecho acima, podemos afirmar que toda língua é um conjunto de variedades que devem ser consideradas. Ok? Então a letra D é a resposta correta da 13. Galerinha, comunicados. Eu ainda estarei aceitando as listas de exercício. As 2 listas de exercício que foi passada, tá? Essa que é a primeira lista e a segunda lista do primeiro bimestre. Lembrando, essas listas valem nota. A partir do momento que esse vídeo for postado, eu vou disponibilizar uma lista no grupo do WhatsApp de vocês, os alunos que não me entregaram, para fazer, que eu vou dar uma segunda chance. Lembrando, quem me entregar essa lista depois do prazo ser terminado, bem depois do prazo, que no caso, no momento que eu marcar a data máxima para entrega de tudo isso, vocês não vão ganhar a nota completa, vão ganhar metade da nota. Por quê? Porque não é justo com as pessoas que fizeram as tarefas no tempo estipulado e tudo. Lembrando que essas listas, a gente, foi passado nas primeiras aulas. Então, foi na primeira e na segunda videoaula. Então, já tem mais de 3 semanas correndo. Então, vocês não vão receber a nota completa, vão receber metade da nota quem me entregar essa lista atrasada. Pode me entregar ou no e-mail, ou no WhatsApp, ou no e-mail ou no WhatsApp. E se quiserem tirar dúvidas comigo sobre os exercícios, eu vou estar no WhatsApp, pode me chamar no privado, ou no meu Instagram, amanda.evaristo. Também teve os exercícios do livro do capítulo 2, do livro do segundo bimestre, que é o primeiro capítulo do livro, que eu passei para vocês. Então, a partir do momento que esse vídeo for postado, eu vou dar um tempo para vocês apresentarem essa tarefa para mim. Professora, eu não tenho livro. Galera, eu vou usar o livro. O livro foi falado desde janeiro. A compra desse livro em fevereiro já foi começada a usar. Então, você que não tem um livro, corre e tenta adquirir esse livro o mais rápido possível, no 3º ano. Vocês estão no 3º ano. É ano de vestibular, é ano de vocês se dedicarem. Quarentena não é férias. Então, professora, eu não tenho um livro. Como que eu vou responder? Vai conseguir, pega a foto dos exercícios, responde e me manda só a resposta. Como que vai ser? Questão 13, letra D. Você vai copiar todo o enunciado da letra D para mim, todo o enunciado correto. Então, igual, na 13, a letra D. Na 12, vai colocar 12, letra A. Vai copiar todo o enunciado da letra A. Só o enunciado da resposta correta. Ok?
Estarei no WhatsApp, estarei no Instagram, @amanda.evaristo. Pode me chamar à vontade. Tô com dúvidas, quero conversar. Fiquem à vontade, galerinha. Beijo no coração de vocês. A tia Amanda tá morrendo de saudade. Terceiro ano, foca nos estudos, foca no vestibular no final do ano. O Enem já tá aí, passa muito rápido. Quando vocês verem, já tá em cima da hora. Fazem tudo com antecedência, estudem para quando chegar o Enem vocês não ficarem desesperados, não ficarem loucos, tá? E não enlouquecer o professor de vocês junto, ok? Nós não fazemos milagre, é necessário uma rotina de estudo. Então é isso, galera, não esqueça, siga o canal, ative o sininho e para receber notificações dos vídeos novos e dê like nas aulas dos professores de vocês. Leva muito tempo para fazer essas aulas, requer muito planejamento, esforço do professor de vocês, então dá like no vídeo, valorize o trabalho dos professores. Beijão e até a próxima.